Senhor, do irmão Felipe. Estamos aqui para sequenciar a nossa série de estudos sobre o livro de Daniel. Estaremos dando mais, além desse de hoje, mais 2 estudos e estaremos concluindo a série. Porque assim como esse que eu vou estar lendo hoje, que é o capítulo 8, o capítulo 11 e 12 são mensagens parecidas, né? São revelações parecidas com uma explicação mais aprofundada sobre alguns detalhes. A gente aprendeu no capítulo 7 sobre os 4 impérios, que foi a mesma visão, que foi a mesma ideia do capítulo 2. 2 foi uma visão da Nabucodonosor, 7 a visão de Daniel, e uma visão mais ampla, com uma perspectiva diferente, com a representação do império diferente, que numa era pela estátua, por partes da estátua, e no outro era por animais que vinham do mar Mediterrâneo, do grande mar. E nesse terceiro agora, e além disso, o outro falava sobre a pedra que destruiu a imagem, e em 7 já falava sobre o ancião, e falava sobre o filho do homem, que representava ambos a Deus, né? O ancião, Deus, o Pai, e o filho do homem, que é Jesus, o filho do homem. Amém? E o capítulo 8, ele já omite o Império Babilônico. Nós já não considera mais o Império Babilônico. Considera apenas 2 impérios. Não vai falar sobre o 4º império, representado pelo animal indescritível e terrível, que era o Império Romano, e não vai falar sobre o primeiro dos impérios, representado pela cabeça de ouro, representado pelo leão alado, que é Babilônia. Vai se concentrar apenas em 2 impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Eu vou ler aqui toda a visão que Daniel teve e depois nós estaremos parando mais um pouco para comentar. Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. A outra visão do capítulo 7 foi no primeiro ano do reinado de Belsazar, que foi o último monarca do Império Babilônico. Não o último monarca do país da Caldeia, mas o único monarca do Império. Porque depois, quando o Império Medo-Persa vem, a Babilônia ainda continua ainda como país, como uma cidade, ainda não totalmente erguida, já porque houve, né, uma invasão ali, mas não totalmente na sua glória, mas ainda continua com pessoas ali. Mas depois a cidade vai ser totalmente destruída até que não mais se erga, porque a palavra de Deus tinha já uma profecia contra a queda total de Babilônia, de forma que ela não se erguesse. Mas eu estou falando que a nação, quando eu falo de Babilônia, que ainda continuou tendo, ainda depois foi por causa da nação babilônica, né? Da Caldeia, né? Onde moravam os caldeus. E essa nação ainda continuou, né? Hoje é o Iraque, né? A região. Mas o último monarca do império foi Belsazar. E a primeira visão foi no primeiro ano, e essa segunda visão é no terceiro ano, né? E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Então, Daniel é transportado em visão, é levado, não se sabe se ele é levado em espírito ou se apenas tem a visão. Ele vai naquela visão, ele se encontra naquela visão na cidade de Suzã, mas é na visão, não corporalmente. Ele não estava lá, ok? E aonde? Na cidadela de Suzã. Onde que é a cidadela de Suzã? É aonde morou Esther, né, a rainha Esther, aonde morou Neemias, e é aonde também foi da onde governou
o Império Medo-Persa, o rei Assuero, né? Lá foi a sua capital, né? Ok? E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, o Império Medo-Persa começou ainda na época do Império Babilônico, e ele dominou todos os seus arredores e ainda dominou Babilônia. Mas ele começou com o Império Medo, e depois surgiu o reino da Pérsia, e o príncipe da Pérsia, né, o Ciro, né, ele foi muito ousado, de forma que ele conquistou também a Média e se tornou rei tanto da Pérsia quanto da Média, né? Ou seja, o Império Médio já era mais velho. O Império Persa começou depois e se tornou maior. Ok? Por isso que fala aqui, né? Que ele tinha 2 chifres, 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último, ou seja, a média já estava lá como império, mas o imperador ali foi destronado e Ciro tomou seu lugar. Ele se tornou imperador das duas nações, fundindo em uma só nação. E, no entanto, a Pérsia, que era a nação principal dele, se tornou em maior destaque. Ok? E outra que fala que nenhum animal se podia contra ele. Esses animais são representantes das nações, uma vez que esse carneiro era representante da nação Medo-Persa, também esses animais eram representantes de outras nações que nenhum povo se podia contra eles, mas eles tinham um sucesso, aonde eles chegavam, eles conquistavam, eles se expandiam, ok? E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual crescia muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, surgiu um bode que acabou com o reinado daquele carneiro, que ninguém podia parar. O bode levantou e parou. Esse bode tinha um grande chifre, um único chifre, era um unicórnio, né? Não em forma de cavalo, mas um unicórnio bode. E ele, com aquele grande chifre, ele derrotou, pisou, né? Que fala que ele fez, o que ele fez com ele? Lançou por terra, pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E ele quebrou as 2 pontas. Toda a força ali, Medo e Persa, foi destronadas, né? Ou seja, quem era esse bode? Esse bode é o Império Grego, né? Império Grego Macedônio.
E quem é essa ponta? Essa ponta é Alexandre Magno, né? E aí essa ponta depois é quebrada e nasce 4 pontas no lugar. Essas 4 pontas são os 4 generais sobre os quais o império é dividido, né? 4 generais. E depois uma ponta menor surge, né? E de uma delas sai uma ponta muito pequena, de uma delas, ou seja, de um desses 4 impérios, do Império dos Seleucidas, né? Que foi dividido, né? O Império Grego em 4 impérios, né? O Império dos Seleucidas, dessa ponta surgiu um, imperador, um rei, né? Que é essa pontinha pequena. E essa pontinha pequena, ela se engrandeceu de forma que ela queria fazer guerra e fez, como é que ela fez cair alguns dos exércitos dos céus e das estrelas, deitou por terra e os pisou, né? E se engrandeceu até o príncipe do exército, por ele foi tirado o contínuo sacrifício e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Continuando. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então vamos lá. O império ficou dividido da seguinte forma. Cassandro, um dos generais, recebeu a Macedônia e a Grécia a oeste. Lisímaco, a Trácia e mais uma parte da Ásia Menor ao norte. A Grécia a oeste. Ao norte, né? A Trácia e mais da Ásia Menor ao norte. Seleuco, de onde vem os Seleucidas, né? A Síria e vastas regiões a leste, e Ptolomeu, o Egito, ao sul. Então, esses dois últimos aqui, Seleucidas e Ptolomeu, vão ficar na imediação da Terra Santa. Da onde surge o pequeno chifre? Como eu já falei, eu adiantei, surge dos descendentes de Seleuco, né? Seleucidas, né? Daquela região lá da Síria e vastas regiões a leste, né? Aquela região que é vizinha de Israel. Ptolomeu, o Egito e ao sul. Ele é que governava a região onde os judeus ficavam, né? E o Egito e a região de Israel também era pega por ele. Mas há uma guerra, há uma batalha entre esses dois generais. E dessa batalha surge esse pequeno chifre que era esse general e rei, né, que era Antíoco Epifânico, né? Antíoco Epifânico, ele prefigurava a figura futura do anticristo. Prefigurava. Então, mas esse texto aqui fala primeiramente da pessoa de Antíoco Epifânico, o texto de Daniel. Mas, por quê? Porque a profecia do texto cumpre-se mais nele. Mas existem alguns detalhes da profecia, detalhes mais relacionados a Cristo Jesus, que não acontece na época de Antíoco Epifânico. Quando fala ali sobre a profanação do santuário, está relacionado ao Antíoco Epifânico. Sobre a época deles. Há também uma restauração do santuário pelos macabeus, né? Onde eles purificam o santuário depois que eles vencem a batalha, né? E quem é que profana o santuário? É o pequeno chifre, né? Mas ele, quando se fala aqui, ó, que
E alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Então agora já se fala sobre uma visão bem mais futurista, que se identifica com o anticristo mesmo, propriamente dito. Então é dito, entre aspas, que Antíoco Epifânico é o anticristo do Velho Testamento, quanto o anticristo que é descrito no capítulo 7, não do capítulo 8, aquele pequeno chifre que aparece lá no capítulo 8 do exército. Note que o pequeno chifre lá não aparece no exército, no animal que representava o Império Grego. Ele aparece no animal que representava Roma, né? E aqui na visão aqui se fala apenas de dois impérios, que é de Grécia e a Pérsia. E por isso o exército aqui, por isso esse chifre aqui não representa o chifre do anticristo, que é a pessoa do anticristo, ok? Mas prefigura a pessoa do anticristo. Daniel passa a falar sobre um pequeno chifre diferente daquele descrito no capítulo 7, como eu já disse para vocês. Esse é apenas um protótipo daquele. Vejamos como ele é descrito. Em primeiro lugar, Daniel fala sobre sua procedência, né? O pequeno chifre do capítulo 8 não deve ser confundido com o pequeno chifre do capítulo 7 e 8. A origem do capítulo 7 e 8 é o quarto império, que é o Império Romano. A origem do 8 e 9 é o bode, o terceiro reino, o Império Grego. O pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro e profético para Daniel, mas para nós um personagem passado, personagem histórico, né? Ou seja, que a gente já sabe, alguém que já passou. Enquanto o pequeno chifre do capítulo 7 e 8 é um personagem escatológico para Daniel e também para nós, que ele ainda vai acontecer. O pequeno chifre de Daniel 8 e 9 é o principal precursor do anticristo escatológico. Principal porque muitos anticristos precursores do anticristo escatológico já passaram pelo mundo. 1 João 2,18. Mas nenhum reuniu em si tantas características como esse, né? Nenhum deles foram tão semelhantes a esse anticristo ali como foi Antíoco Epifânico. Esse pequeno chifre do capítulo 8 é o rei Seleucida, Antíoco IV, chamado Antíoco Epifânico, que reinou na Síria entre 175 a 163 a.C. Em segundo lugar, Daniel fala sobre sua megalomanias. Em seu coração ele se engrandeceu, né? Antíoco declarou ser Deus. Mandou cunhar moedas que de um lado tinha sua esfinge e do outro as palavras do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Em terceiro lugar, Daniel fala sobre sua truculência. Alguns imperadores romanos identificaram-se com o anticristo escatológico, tais como Nero e Domiciano, por exigirem a adoração de seus súditos. Hitler foi identificado com ele por sua feroz perseguição aos judeus. Outros governadores, antigos e contemporâneos, por perseguir os cristãos, como nos regimes totalitários e comunistas, mas ninguém se assemelhou tanto ao anticristo escatológico como Antíoco Epifânico. Esse rei Seleucida foi um feroz perseguidor dos judeus, porque os fiéis judeus não se prostravam diante dos ídolos, foram duramente perseguidos por ele. Calcula-se que 100.000 judeus foram mortos por ele. O anticristo escatológico também será implacável e em perseguição aos cristãos. Apocalipse 3, versículo 15 está falando isso. Em quarto lugar, Daniel fala acerca de sua blasfêmia. Claro, esses cristãos que serão perseguidos pelo anticristo, para nós, com a visão pré-tribulacionista e uma visão milenista, né, nós cremos que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas haverá pessoas que hão de ficar aqui e que mesmo ficando aqui após o arrebatamento ainda serão fiéis, né?
Em quarto lugar, Daniel fala acerca de sua blasfêmia, que a gente sabe que são pessoas que, por não vigiar ou talvez estar desviado, né, que vão ficar aqui, mas que hão de se voltar para o Senhor, pela graça e pela grande misericórdia do Senhor, né, e hão de dar a sua vida pela causa de Cristo. Ele será, né? Em quarto lugar, Daniel fala acerca de sua blasfêmia, né, a blasfêmia de Antíoco Epifânio. Ele será usurpador, como o anticristo quererá usurpar o lugar de Cristo. Antíoco também foi um usurpador. No seu tempo, a Palestina pertencia ao Egito dos Ptolomeus, né? Já tinha falado isso. Mas ele astuciosamente aproveitou-se da divergência entre os judeus que estavam divididos em dois partidos e levou-os a se aliarem a ele, rompendo com o Egito. Quando os judeus se aliaram a ele, logo os explorou e os perseguiu cruelmente até a morte. O anticristo imporá uma única religião em seu reino, e perseguirá e matará os que não se conformarem a ele. Antíoco fez isso em seu reino. A posse do livro sagrado, o Antigo Testamento e a observância da lei de Deus eram punidas com a morte. Muitos judeus foram mortos por se manterem fiéis a Deus. Ele se levantará em tempo de grande apostasia, como a apostasia do período do fim abrirá a porta para o anticristo. Também muitos judeus haviam se afastado da lei de Deus e adotado o costume dos gentios. Deus castigou Israel por causa de seus pecados. Quando no fim dos tempos a humanidade estiver suficientemente corrompida, ela estará pronta para receber o anticristo, né? E como cada vez mais a gente vê que essa humanidade nos dias atuais tem levantado sua bandeira em favor do anticristo, né? Cada dia mais eles levantam causas e levantam leis, tudo em favor do anticristo. Quando a Bíblia fala que este rei mudará o tempo e as leis, né? Fala justamente sobre isso, onde as leis que servem para proteger e servem para estabelecer a justiça têm sido destronadas e desacreditadas. E as leis que promovem a piedade têm sido sancionadas nos congressos, têm sido sancionadas no Senado pelos governadores e também têm sido impostas através dos tribunais de justiça pelo mundo afora. Antíoco fez cessar os sacrifícios na casa de Deus e profanou o templo. Em 1609 a.C., ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios. Por ordem de Antíoco, o templo foi profanado da maneira mais vil, indecente e imoral. O santuário de Jerusalém foi chamado de Templo de Júpiter Olímpico. Ele profanou o templo ainda quando colocou a própria imagem no lugar santíssimo e mandou matar sobre o altar um porco e borrifar o sangue e o excremento pelo santuário, obrigando os judeus a comerem a carne do porco dentro do templo sob ameaça de morte. Mandou ainda edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando esses altares porcos e reses imundas. O livro de Macabeus descreve a soberba e a perversidade de Antíoco na profanação do templo de Jerusalém. Olha o que diz lá no livro de Macabeus. E entrou cheio de soberba no santuário e tomou o altar de ouro e o candeeiro dos lumes e todos os seus vasos e a mesa da propiciação e as bacias e os copos e os grais de ouro e o véu e as coroas e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo e quebrou tudo e fez grande matança de homens e falou com grande soberba. Dessa forma, esse rei tornou-se o maior protótipo do anticristo. Ele blasfemou contra Deus, contra o culto e contra o povo de Deus. Por fim, Daniel descreve sua derrota. Antíoco foi derrotado sem auxílio de mãos humanas, né? Assim como o anticristo também será derrotado por Deus, sem ajuda de nenhum exército, nem ajuda de nenhuma estratégia humana. O Senhor é que o destruirá, tanto ele quanto o falso profeta. Da mesma forma aconteceu, né? Ele foi morto não em combate, mas por uma súbita doença quando tentava saquear o templo de Diana, em Elimaida, na Pérsia. O segundo livro de Macabeus diz que sua morte foi das mais horrorosas, né? Assim
estamos começando a concluir esse nosso breve estudo, como eu falei, que fala sobre os dois bodes, né? Os dois impérios. Tanto no final, tanto numa visão, na visão do capítulo 2, quanto na visão do capítulo 7, vai falar sobre a forma como Deus derrota, como Deus é soberano. Ali mostra no capítulo 7, no capítulo 2, a pedra que cai no pé da estátua e destrói toda a estátua, de forma a virar tudo pó. No capítulo 7 vai falar sobre que Deus estabelece um juízo e é derrotado aquele pequeno chifre lá, né? E no capítulo 8, esse pequeno chifre também, que não é o anticristo, mas é um protótipo do anticristo, né? Bem semelhante, ele também é derrotado de forma que não por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia, mas vamos partir do versículo 20 agora. Aquele carneiro que viste com duas pontas, aqui o anjo está dando a interpretação para Daniel, que ficou, né, perplexo diante daquela visão. Ele pediu para que o anjo lhe explicasse. O anjo lhe deu uma explicação. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. É falando aqui de Alexandre Magno. É claro que Alexandre Magno não era o primeiro rei da Grécia, mas era o primeiro rei da Grécia como império, né? E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Aqui está falando sobre Antíoco Epifânio, que era um camarada versado, entendido, né, de adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Ou seja, ele teve, por causa da rebeldia do povo, que como diz, já estavam começando a ser infiel a Deus de novo, não na idolatria, mas com costumes pecaminosos, né, práticas pecaminosas do povo gentil que estava adotando. Então foi permitido que eles fossem tocados neles, né? E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, né? Se levantará contra os príncipes dos príncipes, fala sobre a pessoa de Jesus. Se levantará contra a pessoa de Jesus. Aqui vem uma questão mais escatológica, de forma que não se refere propriamente ao Antíoco Epifânio, embora em certo sentido ele se levantou contra Deus, quando profanou o templo de Deus e se colocou no lugar de Deus, se auto-declarando Deus, né? Mas sem mão, ou seja, sem ação dos homens, sem estar na batalha, ele será quebrado, falando sobre a sua morte, né? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá, né? A visão da tarde e da manhã, que fala tarde e manhã, se fala de um dia só, né? Ao invés de ser muitos dias, é apenas um dia. Isso é o que é dito no versículo 14, né? E versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. 2.000 tardes e manhã. Você pega uma tarde e uma manhã, você forma um dia, né? As 2.000, então cai para 1.000.
300, 1.150 dias, né? Ok? Mas o irmão John MacArthur dá uma visão um pouco diferente. Ele diz que 2.300 tardes e dias e manhãs, né? Tardes, manhãs, se refere na verdade a isso mesmo, a dias mesmos. E aí já não cai para 1.150 dias. Continua sendo 2.300 dias mesmo, né? Ele escreveu aqui, de fato, Gênesis 1:5 usa o e, ou seja, tardes e manhã, um dia, né? Aí o que o versículo diz aqui? Vamos ler. Aí eu teria que olhar no original para saber se esse e é omitido, porque ele falou tardes e manhãs, sem o e no meio, o que se refere a um total de 2.300 unidades ao dia. De fato, Gênesis 1:5 usa o e, ou seja, tarde, manhã, um dia, que é o raciocínio que eu tive, né? O período corresponde a cerca de 6 anos e um terço, isso é, se for realmente 2.300 dias, né? Um tempo durante o qual será oferecido um cordeiro 2 vezes ao dia, manhã e tarde. A profecia foi precisa em identificar o tempo da perseguição de Antíoco por volta de 6 de setembro de 1705, 171 a.C. a 25 de dezembro de 165 para 164 a.C. Ou seja, ele falou que o período corresponde a cerca de 6 anos e um terço, tempo durante o qual será oferecido um cordeiro 2 vezes ao dia, manhã e tarde, né? Ou seja, 2.300 manhãs e 2.300 tardes. É isso que ele entende, né? A profecia foi precisa identificar o tempo das perseguições. Já li isso aqui. Após sua morte, os judeus celebraram a purificação do lugar santo com a festa das luzes, ou o Hanukkah, em comemoração pela restauração liderada por Judas Macabeus. Ok? Vamos ficar aqui por enquanto. E depois nós estaremos falando sobre o capítulo 9 e o capítulo 10, que é uma mesma visão. É um mesmo. No capítulo 9 vai passar Daniel orando e buscando a Deus. No final do capítulo 9 aparece um anjo que vai revelar a Daniel. E no capítulo 10 ele vai desenvolver essa revelação. Ok? E aí será um outro estudo que nós estaremos, com a graça de Deus, falando aqui e compartilhando com os irmãos. Fique com Deus, a paz do Senhor.